Já foram ditas aqui nessa noite palavras muito fortes, histórias muito impactantes, que foram contadas através do louvor. Nós falamos a respeito do sangue que nos salvou, do sangue da cruz que nos salvou. Nós falamos, fui cego e agora posso ver. A gente declarou que todo joelho se dobrará ao ouvir o nome do Senhor. São coisas muito fortes, sobretudo quando você fala isso tendo a percepção espiritual das bandeiras que ornamentam esse templo. Todo joelho se dobrará ao ouvir teu nome. Olhe para a China, o grande desafio missionário, tantas igrejas queimadas. Olha para a França ali, mais de 30% de declarados ateus e mais de 50% da população que não acredita, que acredita em qualquer coisa que não é o Deus a quem adoramos. É uma autoridade profética e uma atitude de fé dizer essa verdade, que todo joelho se dobrará ao ouvir teu nome. Significa que nós, como cristãos, não olhamos as coisas com os olhos físicos, mas nós olhamos com os olhos espirituais. Nós olhamos com os olhos de Deus. Nós olhamos sob o ponto de vista de Deus, sob o prisma de Deus, sobre o plano de Deus para o mundo, não para o nosso plano. E é relacionado a isso que nós vamos falar nesta noite, em forma de estudo bíblico. Significa que a gente vai ler vários textos da Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. Por favor, acompanhe todos os textos, ou a maioria dos textos, que vão nos dar exatamente que vão nos dar um ensino sobre o caráter espiritual da igreja nas tribulações, a atitude da igreja na adversidade. Nós temos uma posição como igreja de Jesus, como pessoas lavados pelo sangue de Jesus, diferente do mundo. Nós temos uma percepção diferente do mundo. Você escutou 1001 noticiários por aí de caos, de morte, de destruição, de crise, um monte de coisa acontecendo aí, como posso dizer, que tem afligido o coração de muitas pessoas. Talvez você conheça alguém que não veio aqui por medo. Talvez você conheça alguém que esmoreceu de alguma maneira da fé durante esta adversidade. Todos nós passamos por adversidades individuais e cada vez mais essas adversidades são individuais porque a sociedade está cada vez mais individualista. Cada vez a gente está perdendo a habilidade de se relacionar, de ser sincero no que estamos sentindo, de expressar as nossas dores. Sempre fingimos que está tudo bem e, na maioria, se brincar, vamos dizer assim, fisicamente falando, nunca está tudo bem. Sempre tem alguma coisa que a gente esconde porque a gente pensa, se eu falar da minha dor, vão se afastar de mim, porque o povo só quer ouvir alegria. Mas esse não é o caráter da igreja. O caráter da igreja é consolar os que choram. Se nós estamos em adversidade, nós devemos ser consolados. Diferente das adversidades que a gente passa individualmente, o mundo está vivendo um tempo adverso. Eu não preciso nem citar, né? Porque todos já sabem a razão que esse é o primeiro culto depois de um grande período aí, e todo mundo já sabe o porquê disso tudo, que a gente passou um tempão em casa, com medo de morrer, com medo de perder a própria vida. E vamos dizer assim, nunca visto. Talvez os nossos pais, talvez a geração passada, duas gerações anteriores não viveram o que a gente viveu. As novas gerações, os nossos filhos vão escutar isso como história, dependendo de como a gente for contar, dependendo da narrativa que for ganhar, já que a história é feita por quem vence, pelos vencedores, né?
dependendo da narrativa que for ficar desse período que a gente viveu, a gente vai contar o tempo adverso, que a gente tinha que ficar separado, que tinha que se conter para não apertar a mão, não abraçar, enfim, todo mundo com medo, todo mundo querendo acrescentar um côvado à própria vida de diversas maneiras. Diante da adversidade, nós, como eu disse no início, nós devemos ter uma percepção espiritual dela, da adversidade. Como é que a gente tem essa percepção espiritual? Através do relacionamento com Deus. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente conhece o seu plano, que é o plano do mundo. Veja, você pode contar diversas coisas ruins que aconteceram devido a esse período. Se você tiver um olhar espiritual das coisas, você vai ver o que Deus te ensinou nesse período, o que melhorou nesse período, coisas que Deus está fazendo nesse período. Como, por exemplo, o valor que a gente dá à reunião da congregação. Talvez a gente tenha normatizado e o ficar sem culto presencial pode se contextualizar com a parábola da dracma perdida, que nos ensina que a gente só dá valor a alguma coisa depois que a gente perde, de maneira que quando a gente acha, a gente vai fazer uma festa. Quando estava tudo bem, a gente não valorizava muito o que a gente tinha. Quando a gente foi impedido de se reunir. Quem sabe, vamos dizer assim, em todas as situações, existem situações e situações, mas quem sabe, muitos aqui não têm essa mesma percepção. Eu hoje valorizo mais o culto. Eu hoje valorizo mais a minha igreja. Eu hoje valorizo mais a palavra. Perceba o que acontece, se a gente for ver o que acontece nos países onde a palavra é proibida por lei, a gente vai ter a percepção de que eles vão estar mais avivados e mais cheios do Espírito Santo do que nós, porque se a gente tem tudo e não falta nada e está tudo muito fácil, a gente banaliza e não dá o valor devido. Mas se o negócio é difícil, no dia que você souber que se alguém descobrir que você é cristão, você for preso, talvez o negócio vai ficar mais, você vai ficar íntimo de Deus, porque você vai estar com a morte a qualquer momento, né? Então, quando a gente se aproxima de Deus, e quando, meus irmãos, nós temos uma percepção, vamos dizer assim, celestial das coisas, através do nosso relacionamento com Deus, a nossa vida e a nossa atitude diante das adversidades, ela vai ser mudada, ela vai ser transformada, ela vai ser forjada segundo a mente de Cristo em nós, segundo o plano de Cristo em nós. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais eu conheço os seus planos para mim e mais eu vivo a sua vida. Como é que eu vou chegar mais próximo de Deus? Com grandes palavras, com o que a Bíblia chama de oblações. Será que eu vou oferecer sacrifícios? Será que eu vou fazer grandes eventos? Agora a gente não pode mais fazer nenhum evento. Será que eu posso, vamos dizer assim, fazer alguma coisa para agradar a Deus? Fazer alguma coisa para merecer alguma graça? Será que eu posso, vamos dizer assim, fazer algo para me aproximar dele? De maneira alguma. Ele nos aproxima. Ele nos aproxima. Por isso, nós oramos com a percepção, não que oramos para que Deus saiba o que a gente está passando, porque Ele não sabia que a gente dissesse. Não, mas para a percepção que nós saibamos que Ele sabe. A oração é o instrumento pelo qual nós nos relacionamos com Deus, compreendemos os seus planos e nos enchemos de fé sobrenatural. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, não é com oblações, mas é com sinceridade. Não é dizendo que eu sou muita coisa, mas dizendo, Senhor, eu sou cego. Não é dizendo que, Senhor, eu estou aqui conhecedor de tudo e do caminho, não preciso nem ir para a igreja, está tudo certo. Não. Nós nos aproximamos de Deus com a sinceridade de que nós somos pó,
que a nossa vida é um sopro. Tanto é que nós não conseguimos ver o vírus que nos mata. O vírus que pode nos deixar, sobretudo nós que somos jovens, né? Vamos dizer, a gente tem uma percepção mais distante da morte, a gente planeja para 10, para 20, para 30 anos, e a elasticidade está ótima, a beleza, a força, e um instrumentozinho que você só consegue ver com um microscópio especial, ele te coloca de cama, e ele pode até te matar. E Deus se instrumentaliza desse vírus para dizer o que ele diz, utilizando um termo bíblico. Onde está a tua jactância? Onde está a tua força? Onde está o teu poder? Onde estão os teus planejamentos, ó humanidade? Onde está o teu dinheiro? Onde está, vamos dizer assim, onde está o teu orgulho? Onde está a tua vaidade? Porque quando eu quiser eu paro tudo, diz o Senhor. E quando eu quiser, eu faço voltar tudo, diz o Senhor. Na adversidade, com sinceridade, recorremos ao autor e consumador da nossa fé, que nos dá a perspectiva de espírito em meio à tribulação física. Já vou me adiantar um pouco no que eu planejei aqui, e vou pedir para você abrir a palavra no Salmo 142. Este salmo foi escrito por Davi quando ele passava grande adversidade. Ele estava numa caverna, fugido do rei Saul, que queria o matar. Ele estava passando por uma grande adversidade. Os salmos, eles nos ensinam a orar com sinceridade. As orações dos salmistas não são as orações, geralmente, que nós fazemos. As nossas orações, elas são, muitas vezes, eu falo por mim, de palavras prontas, de rezas, de coisas que a gente já sabe o que a gente vai dizer, de generalismos que a gente faz para não confessar o que nós de fato estamos sentindo. E os salmistas, eles eram tão sinceros no que sentiam e no que diziam para Deus, que eles chegavam ao ponto de maldizer, de, vamos dizer assim, na nossa linguagem, rogar praga. Existem salmos em que os salmistas, sinceramente, eles dizem: Senhor, eu quero que os meus inimigos morram e que os filhos deles sejam atirados numa rocha. Eu estou muito, vamos dizer assim, muito afligido e eu quero que o Senhor faça vingança. Como, por exemplo, no Salmo 139, que é dito toda a majestade do poder de Deus, né? Tu me sondas e me conhece, tal, para no final o salmista dizer: tomara Deus tu desse cabo do perverso e fizesse apartar de mim os homens de sangue. Então, esse salmo, ele reflete um sentimento, vamos dizer assim, muito triste, um sentimento sinceramente desesperado, sem muitas oblações, mas sinceramente: Senhor, eu estou aqui muito angustiado. Vamos ler aqui o Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz, não apenas clamo, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. Tipo assim, a gente diz: Senhor, eu estou muito triste. Senhor, eu estou muito desesperado. Senhor, eu estou muito desesperado. Exponho a sua presença, exponho a minha tribulação. Não significa que ele não saiba, mas significa que eu vou desabafar com Deus. Exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito,
Ou seja, quando dentro de mim eu não tenho nem força para orar, quando dentro de mim eu não tenho nem força nem para pensar em Deus, nem para ir para a igreja, nem para nada. Quando dentro de mim o meu espírito está esmorecido, tu conheces, Senhor, a minha vereda, tu conheces o meu caminho. Teus planos são mais altos que os meus. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Rei Saul está se brincar na porta dessa caverna, montando armadilhas para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar eu tenho para me refugiar. Ninguém por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. E aqui ele começa a dizer, ele disse quem é ele disse o que ele estava sentindo, e agora ele diz quem é Deus. E eu estou falando do maior rei de Israel. Eu estou falando daquele homem que, vamos dizer assim, ninguém aqui matou um urso e um leão. Ninguém aqui botou um gigante abaixo. A gente pode dizer que o rei Davi era muito corajoso. Ele sabia que a sua força não estava nem na sua funda, nem na sua armadura, nem na sua coroa, mas ele sabia que a sua força estava nos seus joelhos, ele sabia que a sua força estava quando ele se prostrava diante do Senhor, em sinceridade, expressando sua queixa, expressando sinceramente o seu desespero. E ele poderia dizer o que Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que estou forte. E aí ele diz, tu és meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Não tem caverna nenhuma que eu possa me refugiar do rei Saul que me persegue, mas tem a tua presença. Não tem lugar nenhum onde eu possa me refugiar dos meus inimigos ou das minhas adversidades. Eu estou cercado de problemas. Mas eu posso me refugiar nas tuas asas, nas asas do Espírito. E elas me darão percepção diferente da adversidade. Porque o Deus me fará andar altaneiramente, como diz em Abacuque. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Rei Saul, gigante Golias, tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Ou seja, eu vou ser uma testemunha do bem que o Senhor me faz. Eu tenho um amigo que faz história na UFCG. Cada vez mais, a universidade e os cursos de humanas, eles adquirem viés ideológico, discursivo, narrativo, autoritário, aquele negócio assim, discurso pronto, todo mundo vai morrer, não existe nada, e vamos se drogar, vamos se prostituir, e vamos dizer assim, ser negativo em relação a tudo. Muitas vezes até o modo que essas pessoas se vestem, vamos dizer assim, o brilho dos olhos que não existem, as drogas com as quais elas se envolvem, em tudo a gente pode ver assim o mover de Satanás as prendendo. E aí tinha um cara bem ateu, bem assim, contra, anticristão, né? Aí o meu colega chegou lá e ele disse assim, por que você só chega aqui rindo? Por que você está sempre, vamos dizer assim, de boas? Você não está entendendo, não, o que está acontecendo? A gente está aqui numa ditadura. Ele tinha outra percepção. O brilho de Jesus Cristo, veja, é o que diz aqui, os justos me rodearão quando me fizeres bem.
A minha percepção das coisas me iluminará no meio das trevas, me fará ser sal, me fará ser luz, e as pessoas, elas vão perceber em mim que eu sou diferente, que eu não sou uma pessoa caótica, negativa, triste, que eu não pauto a minha vida pelas circunstâncias, mas eu pauto minha vida pela fé. Não pelo hoje, mas pelo amanhã, pela eternidade. Eu tenho outra percepção da adversidade. Imagine não ter medo de morrer. Imagine ter certeza de que temos a vida eterna. Imagine nós nos alegrarmos a respeito de coisas que as pessoas nem entendem. Isso é exatamente ser diferente. Isso é, de fato, servir a Deus na adversidade. A perspectiva do Espírito em meio à tribulação física. O que é servir? Servir é uma palavra que tem a ver com mordomia. Fazer o que manda aquele a quem chamamos de Senhor. Temos um Senhor? Amém? Temos um Senhor? Amém? Somos seus servos, amém? Então o servimos em todas as circunstâncias, somos mordomos. E o que é a adversidade? Vivemos em um contexto físico de caos, desesperança, desamor, pecado, inveja, tribulação e sofrimento. Este é o mundo que vivemos. Tem muita gente falando da nova modinha de análise sociológica e pseudossociológica, sobretudo. Cultura do cancelamento. Ou você é mais ou menos assim, ou você é 100% igual a mim, ou você é 100% contra mim. Não existe meio termo, não existe diálogo, não existe, vamos dizer assim, não existe comunhão, não existe amor, só existe vaidade. Porque assim, veja, todas as discussões, elas são, em tese, geradas pelo sentimento de vaidade. Você dizer, eu estou certo e você está errado. Então, em todas as brigas, existe por trás um sentimento de vaidade. A gente procura se esperançar em diversas coisas, mas a gente sabe que o fim de todos é igual. E todos os homens sem Deus perecerão eternamente. Sofrimento, tribulação, inveja, pecado, desamor, vaidade. Cada vez mais o mundo sendo consumido por isso e, sobretudo, os valores, eles, vamos dizer assim, se invertendo. Imagine, você recebeu o ensino de que não é bom ter vaidade, não é certo ter amor, nós devemos ser, líquidos, nós devemos usar as pessoas como se fossem objetos, devemos descartar como descartamos roupa, devemos, vamos dizer assim, não estabelecer muito diálogo, nem muito menos cooperação, nem muito menos solidariedade. Mas a respeito do caráter espiritual da igreja, nós veremos no segundo texto. Abra em segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 4 a 10. Nós vamos ler alguns textos que falam a respeito da abnegação do apóstolo Paulo. O primeiro exemplo de como enfrentar a adversidade que a gente pode encontrar na Bíblia é o exemplo da cruz de Cristo. Está passando por uma tribulação? Olhe para a cruz ensanguentada e tente argumentar, né? Aquele que sofreu o que ninguém sofreu.
Em segundo lugar, a sociedade gosta de exemplificar muito, sofre como Jó. E em terceiro lugar, vamos lembrar do apóstolo Paulo. Sabia 3 idiomas, fariseu, cidadão romano, membro do Sinédrio, uma pessoa muito instruída em filosofia, em teologia. Você perceba que os fariseus se constituíram num movimento de renovação espiritual. Os fariseus não tiveram sempre essa perspectiva e nem eles se viam negativamente como hoje nós o vemos. Mas era tipo aquele pessoal voltamos às Escrituras, daquela época antes de Cristo. Um movimento de renovação espiritual, de zelo com a palavra. Mas aí o Espírito Santo foi aos poucos ficando do lado de fora e ficou só a letra, o costume, o pode não pode, de uma religião que se tornou tão morta que as críticas mais pesadas que Jesus fez e as palavras mais duras que Jesus deferiu foram exatamente contra a religião de Israel, exemplificada, sobretudo, na seita, no partido dos fariseus. Paulo era um fariseu, ou seja, um homem que conhecia um homem que conhecia o Antigo Testamento de capa a capa, que sabia todas as leis e que estava, inclusive, presente no julgamento de Estevão. Este homem, que ninguém ia dar nada por ele. Este assassino, ele que foi, em seu tempo, para os cristãos, o que Hitler foi em nosso tempo para os judeus. Ele saía matando e destruindo os cristãos. Ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E ele, aquele que ninguém imaginava, foi o grande apóstolo dos gentios, o grande doutrinador, o grande testemunhador e o grande sofredor. Qual era a percepção que Paulo tinha nas adversidades? Vamos estudar um pouco a respeito disso. 2 Coríntios capítulo 6, versos 4 a 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na minha paciência. Veja, como ministro de Deus, no meu conhecimento, no que eu aprendi através de Gamaliel, perceba a percepção espiritual que Paulo tinha das coisas. De que forma eu me recomendo diante de vocês como apóstolo, Coríntios? De que forma eu me defendo diante de pessoas que estão me criticando aí? De que forma eu advogo para mim o ministério apostólico? Como é que eu me justifico por ser apóstolo? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, por enganadores, como enganadores, e sendo verdadeiros, como desconhecido, e entretanto bem conhecido, como desconhecido, e, portanto, bem conhecido. Desconhecido do mundo, incompreendido pelo mundo, conhecido por Deus. Como as palavras da irmã que orou.
que eu diminua para que o Senhor cresça, que as pessoas vejam apenas a palavra, que as pessoas vejam apenas a profecia, não o que existe em mim, porque eu sou pó, porque nós somos, vamos dizer assim, a melhor coisa que a gente deve, que eu creio que devemos dizer, antes de fazermos qualquer coisa em serviço para Deus, é dizer assim: Senhor, eu não sei fazer nada, eu não sou nada, eu não tenho capacidade para nada, eu estou aqui vazio de mim mesmo e eu estou aqui completamente dependente de Ti, Senhor, porque se o Senhor não fizer alguma coisa, não vai acontecer nada. Perdão pela redundância. Esvazio-me de mim mesmo, para que Tu possas ser em mim, para que eu seja não apenas Rodrigo, Márcio, Daniel, Lucas, que eu seja um cristão, que eu não seja apenas um professor, um médico, um enfermeiro, que eu seja um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, semelhante a Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Eu não sou igreja, eu não sou corpo, então eu sou as mãos de Jesus, eu sou os pés de Jesus, eu sou a boca de Jesus, porque eu falo as palavras de profecia, eu falo o que as pessoas, vamos dizer assim, precisam ouvir a respeito do plano do Espírito Santo para elas. Essa é a nossa percepção como igreja. Nós somos realmente cristãos. Eu sou parte do corpo de Cristo. Mãos, como diz naquele hino, mãos do Redentor, olhos de perdão. Eu recebi amor, passo amor. Recebi misericórdia, passo misericórdia. Recebi o Espírito Santo, transbordo do Espírito Santo. Tudo que eu recebi do Senhor, eu multiplico como uma árvore frutífera. Amém? Amém? Vamos continuar aqui. Verso 9. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, vamos dizer assim, parafraseando, como moribundo, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos. Isso tem a ver com aquela fala de Jesus Cristo, dizendo: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a vida por amor de mim, este achá-la-á. Então, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Como assim? Como assim? Entristecidos, mas sempre alegres. Lembra daquela frase do pastor Hernandes, já dita várias vezes na consciência cristã, a respeito do que é a alegria do cristão? Se é um sentimento que a gente vou para o culto, fiquei alegre, cantou Maravilhosa Graça. Agora eu estou triste, porque cantou aquele outro hino que eu me esqueci agora o nome. Um sentimento, um momento, uma circunstância? Não! A alegria do cristão é uma pessoa. Entristecido fisicamente, alegre na esperança. Porque não vivemos num parque de diversões. Porque a palavra diz: no mundo tereis aflições. Está passando por aflição? É isso aí. É isso mesmo. Entristecidos, mas sempre alegres. Cristo em nós, a esperança da... Cristo em nós, a esperança da... Pobres,
mas enriquecendo a muitos. Será que eu estou preocupado, ansioso pela minha própria vida, me preocupando em, vamos dizer assim, juntar? Será que nós estamos preocupados com o que nós somos hoje, com a nossa saúde? Qual é o nosso tesouro, o que enche o nosso coração? Será que os cristãos da igreja primitiva estavam preocupados com a prisão, com as arenas de gladiadores, com as pedras, com as cruzes? Eu tenho o maior tesouro. Levanta a mão quem conhece a história de Policarpo de Esmirna. Alguém? Uma pessoa, duas pessoas, três. Policarpo de Esmirna. Me esqueci qual era a igreja que ele pastoreava, que ele congregava. Acredito que na Ásia Menor. Ele, ao contrário da maioria dos cristãos, viveu muito, ficou velhinho, e quando velhinho, ele foi preso. Imagine os soldados romanos com aquelas espadas, com aquelas armaduras, prender um velhinho indefeso. Tipo assim, por que é que eu estou fazendo isso? E aí levaram ele para a prisão. Eu estou contando assim com as minhas palavras, né? Você pode comprar um livro verdinho da editora Paulus, chamado Os Pais Apostólicos, em que você tem a maioria dos textos que foram escritos imediatamente após o fechamento do cânon bíblico, e entre os vários textos que tem nesse livrinho verde, tem o martírio de Policarpo. E aí levaram ele, né, para ser morto, para ser queimado. E aí o líder lá da execução disse assim: negue os ateus, negue os ateus. Ateus era como eram conhecidos os cristãos naquela época, porque eram ateus em referência a não crer no panteão romano. Então, negue os ateus, negue os ateus. Policarpo respondeu: como é que eu vou negar alguém que nos meus tantos anos de vida nunca me fez nenhum mal? Jesus Cristo só me fez bem, como é que eu vou negá-lo? Vocês pensam, vamos dizer assim, já falando das minhas palavras, né? Se eu fosse Policarpo, vocês estão pensando que eu estou preocupado com essa fogueira? Eu só vou morrer quando Deus quiser. E aí o que aconteceu? Tocaram fogo nele e o fogo fez assim. O fogo fez como tipo assim um ovo, e ele ficou no meio do fogo brilhando, e tiveram que atirar uma lança, e quando o sangue dele, quando a lança bateu e o sangue saiu do corpo dele, apagou aquele fogo. Acha que o cristão vai se preocupar com a morte? O cristão tem o tesouro maior, que é a vida eterna. Pode dizer amém? Então é por isso que Paulo diz: pobres, mas enriquecendo a muitos. As músicas que foram cantadas aqui. Não se trata apenas de música, não se trata apenas de som, mas se trata de palavras de vida eterna. Se trata de declarar o plano eterno de Deus. Se trata de declarar o tesouro mais precioso. Não se trata apenas de uma reunião, não se trata apenas de letras, de ensino, mas se trata de conhecimento para a vida eterna. Isso é o tesouro mais precioso. Estão entendendo, meus irmãos? Você pode dizer amém se está compreendendo a linha de raciocínio aqui? Enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. A vida do cristão não é cheia de contrastes. A vida do cristão não é feita de aparentes contradições. O cristão não está aqui
praticamente para o povo que está assim, sem seguir a Cristo, eu não entendo você, eu não entendo sua alegria, eu não entendo a sua percepção que você tem, você está em paz em meio a essa situação, eu não entendo onde é que está o teu sentimento de descanso, eu não entendo onde é que está o teu tesouro. É por isso que Paulo coloca tantas aparentes contradições. Isso aqui só entende quem, naquela linguagem pentecostal, quem estiver no mistério, quem estiver entendendo, assim, espiritualmente. Uma pessoa que não crê, entender, ler isso aqui, vai... Esse cara está... Enfim, como posso dizer? É um parlapatão, está apenas deblaterando. Parlapatão que é, como diria aquele senador. Só nós temos essa percepção celestial desses momentos de adversidade. Então, Paulo foi um grande exemplo. O exemplo de Paulo não deve ser instrumento de glória individual, mas o nosso sofrimento é para a glória de Deus. Acaso nós devemos pensar, quanto mais afligido eu tiver, melhor. Além da aflição, eu vou fazer como o pessoal fazia na Idade Média, os monges, eu vou entrar numa sala fechada, vou começar a me flagelar. Porque se eu me flagelar, eu vou estar mais santo. De fazer isso? Não. Devo me gloriar de forma alguma. Mais adiante, no capítulo 12, a partir do verso 7, Paulo começa a falar de uma grande adversidade. Outra grande adversidade, o famoso espinho na carne. Né? O que era o espinho na carne? Um espinho na carne. Capítulo 12, de 2 Coríntios, verso 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. No Apocalipse, existe um texto no Apocalipse, se der tempo nós vamos ler, mas por enquanto eu vou falar assim só de cabeça, que fala a respeito da igreja chegando na glória. Diz assim, o apóstolo João teve a visão de harpas e taças. Harpas, adoração, taças cheias da oração do povo. A igreja afligida por Satanás. Afligida por Satanás. A igreja em Apocalipse 12 é descrita na figura da mulher, perseguida pelo dragão, que é a serpente, o diabo, Satanás, perseguindo. E a mulher, ela é perseguida pelo dragão no deserto. Vou contar uma parábola moderna, uma parábola não bíblica. Estava lá aquele profissional que anda no deserto, me esqueci o nome. Estava lá o cara do deserto, andando com o seu camelo, né? E aí o camelo começou a gritar, começou a emitir um som insuportável. E aí o cidadão começou a correr no deserto, correr. Aí ele chegou na beira de um precipício. Estava lá o camelo atrás, doido. Aí ele tomou a atitude de pular. Ele pulou do precipício. No que ele pulou do precipício, ele ficou enganchado num galho. Olhou para baixo, tinha um dragão com a boca aberta, pronto para devorá-lo. Olhou para cima, estava lá o camelo gritando. Olhou para o galho e tinha 2 ratinhos roendo o galho. Que situação embaraçosa, não é? Ele olhou novamente e nesse galho havia uma fruta vermelha. Toda vez que eu penso nessa parábola, eu só penso na acerola. Fruta pequena, vermelha. Fruta vermelha. E aí ele comeu daquele fruto. E ele não foi o fruto proibido, glória a Deus. Comeu daquele fruto.
e ele teve paz. Ele não ouvia mais o camelo, nem o dragão, nem os ratinhos que comiam o galho. Essa é a história. Agora, a explicação da história. O camelo que gritava representa exatamente o diabo nos acusando, as tribulações, as adversidades do cotidiano. O precipício representa as soluções erradas que os homens encontram para resolver os seus problemas. O galho representa a misericórdia de Deus. Os 2 ratinhos, branco e preto, significa a sucessão de dias e noites que vai corroendo o breve sustentáculo da nossa existência. O dragão é a morte, pronta para nos abocanhar assim que o galinho da vida se partisse. E a fruta representa exatamente a misericórdia, a graça, Jesus Cristo. A respeito de quando provamos, entramos, vamos dizer assim, nisso que eu estou falando desde o início, na nova percepção a respeito do mundo em que vivemos. E aí nós, quando provamos dessa grande bênção Jesus Cristo, nós ganhamos a paz que excede todo entendimento. Não temos medo mais das tribulações do presente, não tomamos mais caminhos que nos vão levar à morte, não tememos a morte, não tememos a sucessão de dias, não tememos envelhecer, não tememos adoecer. Mas existem as tribulações. E no Apocalipse fala exatamente disso. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, existe como posso dizer, esse espinho na carne, essa tribulação, esse mensageiro de Satanás, que todo dia diz assim na nossa vida: desiste, abandona, chuta o pau da barraca, deixa para lá. Sempre existe alguém querendo nos destruir, o inimigo das nossas almas, querendo nos afastar de Deus, querendo que a gente tome atitudes e que a gente tenha reações que não seriam as reações de Cristo, nos incentivando e nos dando milhões de possibilidades de sermos carnais, de sermos promíscuos, de trilharmos caminhos que para nós pareçam direito, mas que são caminhos que nos conduzirão à morte. Existe esse mensageiro de Satanás todos os dias. Como é que a gente deve... qual deve ser a nossa atitude perante ele? Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Verso 8. Por causa disto, 3 vezes, Senhor, pedi para que o Senhor me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que sou. Quando estou fraco, aí é que sou. Vocês não estão... Eu gostaria que vocês, que vocês dissessem com a boca de vocês o que vocês estão lendo. Vocês falaram uma palavra forte. Forte. Quando estou fraco, é quando estou... Melhorou um pouquinho. Existe uma música de um grupo americano chamado The Martins. Essa música chama-se The Promise. Não vou cantar,
Vou declamar essa música, em português, naturalmente. E essa música, assim, como poucas, ela descreve o Evangelho sem enfeite nenhum. Nós não estamos falando sobre a adversidade? Veja o que Jesus diz sobre a adversidade. A promessa. Jesus dizendo, eu nunca disse que te daria prata e ouro, ou que não seria tão difícil o fogo enfrentar, mas eu disse que nunca te deixaria só. E eu disse, o mundo não é teu lar. Eu nunca disse que não haveria solidão. Eu nunca disse que o medo não seria um inimigo a mais, mas eu disse, ao teu lado vou estar. E eu disse, te ajudarei a lutar. Tu conheces a promessa que eu irei cumprir. Minha graça é o bastante e tudo vai suprir. O meu amor eterno irá te sustentar. Eis a promessa que fiz a ti. Não disse que os amigos não iriam te deixar e que todas as pessoas iriam te aceitar. Eu nunca disse isso. Pois, assim como eu fui, irão te desprezar. Meus caminhos, poucos vão alcançar. Não disse que a dor da morte tu não irás provar. Não disse que seria fácil o rio atravessar. Mas eu disse que estaria pronto a te resgatar. Toda lágrima, pense na sua adversidade que você está passando hoje. Jesus te diz, toda lágrima, eu mesmo vou enxugar. Quando é que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Onde é que descreve? Onde é que essa frase é descrita? Eu lhes enxugarei dos olhos toda lágrima, na nova e eterna Jerusalém celestial. Quando a gente estiver no corpo glorificado. Então eu não estou falando, Jesus não está falando aqui de vitória na terra, não. Jesus não está falando de, assim, vida sem tribulação. Não. Isso aqui é, vamos dizer assim, para mim é forte demais para dizer, né? Toda lágrima eu mesmo vou enxugar, porque fiz uma promessa de te preparar lugar. Em breve eu irei voltar, e como o sol serás. Irás cantar com anjos e os santos lá no céu. Eis a promessa, a verdadeira promessa que fiz a ti. Então, permaneças crendo e não olhes para trás. Em meio a densas trevas, tua luz irá brilhar, pois nada neste mundo irá nos separar. Eis a promessa que eu fiz a ti. A promessa de Jesus não é um mundo sem adversidade, sem tribulação. A promessa de Jesus é a nova e eterna Jerusalém celestial. A promessa de Jesus é a vida eterna. A promessa de Jesus é a paz que excede todo entendimento. A promessa de Jesus é voar nas asas do Espírito, não nas asas físicas, nas asas do Espírito. Nas asas do Espírito. Mais uma parábola contemporânea. Estava o pai e a criança no elevador. O elevador cheio de gente. E a criancinha lá, atribulada, agoniada, porque ela olhava para todo lado e ela só via perna e joelho. E a criancinha fez aquele símbolo tão singelo para o pai. Pai, me levanta. O pai colocou ela no braço e ela não ficou mais atribulada. Por quê? O elevador continuava lotado. O calor continuava cheio,
Mas aí o pai pegou o filho nos braços e ele teve uma nova percepção daquele elevador. Ele não viu mais apenas joelhos ou pernas, mas ele viu acima de toda a circunstância daquele elevador. Nós somos como essa criança. E nós temos um Deus que nos pega no colo. Glória a Deus, glória a Deus. Vou fazer uma apanhada aqui. Vamos lá. Vou citar vários exemplos do Antigo Testamento. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais temos fé e paz. E somos melhores servos. 1 Reis 17 diz na história de Elias que servir a Deus na adversidade testifica que somos homens de Deus. Se você for ler 2 Reis 17, me lembrei isso numa pregação que eu vi adolescente do pastor da minha igreja. Uma daquelas pregações que eu nunca me esqueci. 2 exemplos de Elias, né? No capítulo 17. Primeiro verso descreve Elias, o tesbita. Último verso do capítulo 17. A viúva de Sarepta dizendo: verdadeiramente eu sei que tu és homem de Deus. Percepção do mundo, o tesbita. Perspectiva espiritual de Elias, o grande homem de Deus. 2 Reis 19 nos faz aprender, através do exemplo de Elias, que Deus não permite que seus servos parem. Eu não vou te deixar, eu nunca te desampararei e jamais te abandonarei. Se porventura a minha mãe ou meu pai me abandonarem, todavia o Senhor não me abandonará. O Senhor esteve sempre com Elias, inclusive quando ele esteve querendo morrer porque ele estava perseguido. Então, oração, humilhação e relacionamento. O que é que Neemias fez quando ouviu as vozes contrárias dos que não queriam que ele fizesse a sua obra? Ele perseverou em oração. O que fez Davi no Salmo 142? Expressou a sua oração sinceramente ao Senhor. O que fez Ezequias em Isaías 37, 14 a 15, quando um rei, Senaqueribe, que tinha dominado tudo, todo mundo conhecido, Senaqueribe já tinha dominado e destruído e governado. Restou uma cidade, Jerusalém, cidade do rei Ezequias. Senaqueribe diz: quem você está pensando que é? Você está pensando que o seu Deus vai te livrar? Os deuses das nações sozinhos não livraram, não. Qual foi a percepção de Isaías? Qual foi de Ezequias? O que é que Ezequias fez quando ouviu a palavra contrária do inimigo, o mensageiro de Satanás, Senaqueribe? O que é que Ezequias fez? Ele entrou na casa do Senhor, se colocou com um pano de saco, se prostrou diante do altar do Senhor e disse: Senhor, este é um dia de angústia, de vergonha, de perseguição. Eu estou aqui te clamando, Senhor. Tu não és como os outros deuses que Senaqueribe destruiu, feito pelas mãos dos homens. Senhor, te peço, mostra para eles que só tu, Senhor, és Deus. E aí, o exército que tinha consumido o mundo todo, faltou só Jerusalém. Esse exército foi destruído numa noite. Ezequias tinha exército, Ezequias tinha força, Ezequias tinha joelho dobrado e relacionamento com Deus. Amém? E, finalmente, para concluir, as promessas decorrentes da perseverança. Quem persevera é bem-aventurado. Quem serve em meio à adversidade é bem-aventurado, como diz em Mateus, capítulo 5, verso 1 a 12. Quem persevera encontra no Senhor absolutamente tudo o que precisa. Vamos ler em Mateus 6.
depois, se você quiser guardar esse estudo em casa, eu posso passar para a liderança dos jovens, aí você vai ter a oportunidade de ver os tópicos que foram pulados e que foram só citados. E ter quem sabe, com a misericórdia de Deus, uma fonte de estudo na palavra sobre o que é que você pode aprender na palavra sobre isso, servir na adversidade. Mateus 6, 25 a 34, diz assim. Vamos ler apenas o 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Será que as aves do céu têm alguma dúvida do sustento? Será que as aves do céu estão preocupadas com a pandemia, com a crise, com o desemprego? Será que elas estão aflitas? Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Ai, meu Deus, se eu adoecer. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não ande ansioso pela própria vida. Deus nos escolheu como igreja baseada no testemunho dos apóstolos. Os apóstolos são um exemplo de perseverança, são um exemplo de servir a Deus no meio da adversidade, não como hoje. Mateus 10, do 16 ao 42, Jesus coloca diversos estímulos e recompensas. Nós vamos ler alguns deles. Mateus 10, 16, a partir do 16. Eis que vos envio como leões. Não. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre nem do seu servo, acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Basta ao servo. Eu gostaria que todos nós repetíssemos em voz alta este verso 25. Basta ao... 1, 2, 3. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Ponto. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, vão lhe insultar, vão lhe chamar de louco, vão dizer muita coisa com você. E além de dizer, vão fazer muitas coisas com você também. 34. Não penseis que vim trazer paz, não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Imagine você, único cristão em sua casa. Imagine você que tem um familiar que coloca embaraços para você fazer a obra de Deus. Imagine que até aquelas pessoas que deveriam te estimular, elas te desestimulam. Imagine aquele projeto que você queria fazer e às vezes uma pessoa, um irmão em Cristo seu, chegou para você com uma palavra de desestímulo. E onde está o seu coração? No que as pessoas dizem ou no que Deus te diz? Finalmente, as recompensas, verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. Cristãos.
Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que esteja além que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Não fique se preocupando com o que as pessoas vão achar. Uma experiência maravilhosa na vida do cristão é participar do projeto missionário. Nossa denominação vai fazer um projeto missionário esse ano entre os ribeirinhos da Amazônia. A Igreja Congregacional Central vai fazer um projeto missionário na cidade de Picuí. Estava conversando com o Rodrigo, ele está vendo se essa igreja faz um avanço, não é? Né, Rodrigo? Exatamente. É uma experiência muito marcante você ter coragem, a inusual coragem, não é todo mundo que tem, e até quem vai para o projeto, até eu, não é toda vez, não é em toda circunstância que a gente faz isso, me toquei agora. Que a gente não é em toda circunstância que a gente faz isso de bater de porta em porta. Às vezes pensando, será que vai abrir? Será que vai ouvir? Será que vai prestar atenção? Não é o que a pessoa vai achar, é o que Deus quer que eu faça. Não é a forma com que os outros vão ouvir, vão interpretar. Teve um culto na praça, o projeto desse ano, em Nova Floresta, que, enquanto a gente estava no culto, um carro de som bem alto, aqueles carros de paredão, ficou, assim, dando volta na praça. Ia para cá, depois voltava, ia para lá, depois voltava com aquelas músicas horríveis, atrapalhando o culto. Ele não conseguiu o seu intento. A gente não se preocupou com ele e continuamos o nosso culto normalmente. Cantamos, inclusive, mais alto para que, quem sabe, ele ouvisse. Então, existe uma recompensa, existe um galardão. Não existe nada melhor do que servir a Cristo. Tu é o cara do violão, né? Tu? Conhece aquela música Santo Espírito? Vem cá, me ajudar. Não há nada melhor do que estar fazendo a obra de Deus. Não existe nada melhor do que ser servo de Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Senhor fiel, mais do que o nosso chefe, mais do que a nossa mãe, mais do que o nosso pastor, mais do que o nosso líder. Ele é um Deus tão fiel, tão justo, tão perfeito. Não existe nada melhor do que ser servo de Deus. Não existe nada melhor do que ter a recompensa eterna. Não existe nada melhor do que ser cheio do Espírito Santo. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. Seja como Cristo, como diz em João 15. Veja os milagres da sua perseverança e do seu serviço, como conta a história Paulo e Silas na prisão, em Atos capítulo 16, 19 a 26. Creia na glória que te espera na eternidade, como está em Romanos capítulo 8, verso 18 a 20. Creia que os muitos sofrimentos trazem para você um peso eterno de glória, como está em 2 Timóteo capítulo 2, 1 a 5 e 8 a 13. E creia, sobretudo, na salvação eterna. Para terminar, pode ir introduzindo aí